depois tu fala que não é torcedor. Ah, eu não sou torcedor, não. Eu não sou torcedor. Tu é torcedor sim, pô. E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização. Bonde do Z faz queima de fogos para comemorar morte de rivais na zona oeste do Rio. Após a morte de dois milicianos que eram os dos mais procurados da Baixada Fluminense, era irmão e principal braço armado do chefe do famoso Bonde do Tandeira, na região metropolitana de Nova Iguaçu. Eles foram homenageados com uma festa ao som de tiros e fogos de artifício, com direito a churrasco e bebida liberada. No final da tarde e no início da noite deste sábado, no conjunto de comunidades do Rola, Antares e Açu, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Segundo informações iniciais de moradores, os fogos foram acionados pelos crias do Bonde do Z para comemorar a morte dos seus arquirrivais, Dilcinho e Fofo, que apoiava o Bonde do Tandeira nas guerras diretas contra o Bonde do Z, em Nova Iguaçu e Campo Grande. Como é a tradição no Rio de Janeiro, após alguns minutos de uma bela queima de fogos, bombas são estouradas durante toda a tarde em Manguariba. Nas redes sociais, rapidamente surgiu um funk em homenagem à morte dos rivais no estilo proibidão tão eloquente, usando o seguinte termo: dia 20 de agosto de manhã a tempo chuvoso, chegou uma notícia boa, mataram o Delcinho e o Fofo. Alemão fica fudido porque é que o papo é reto. Quem mandou trair o Zinho? Quem mandou trair? O Eco. Siquem. Enquanto isso, os torcedores do Bonde do Z estavam indo à loucura com alguns trechos da sua nova música nas mídias sociais. Entendo que foi o racha entre Tandeira e Zinho e como tudo começou. O Bonde do Tandeira e do Bonde do Z seguem como arquirrivais atômicos na zona oeste e na Baixada Fluminense. Quando a família Braga planejou o golpe contra a maior milícia do estado do Rio de Janeiro, a extinta Liga da Justiça, Luiz Antônio da Silva Braga, o vulgo Zinho, Wellington da Silva Braga, o vulgo Eco e Carlos Alexandre da Silva Braga, o vulgo Carlinhos Três Pontes, morto, foram criados na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz. Apesar disso, durante os anos de 2005 e 2006, os irmãos Braga viram um aumento na criminalidade e a guerra entre os amigos dos amigos, ADA, e Terceiro Comando Puro, TCP, em Santa Cruz. Os crias do Terceiro Comando Puro, TCP, da comunidade do Aço, queriam tomar a comunidade Três Pontes das mãos amigos dos amigos, ADA. O pau quebrava quase todos os dias na região. No final o ADA saiu como vencedor daquela guerra e permaneceu no miolo da comunidade expulsando o Rinal, TCP, que também brigava com o Comando Vermelho pelo controle do tráfico na comunidade vizinha, o Cesarão. E naquele tempo, o Carlos Alexandre da Silva Braga, o vulgo Carlinhos Três Pontes, simpatizavam e já faziam uns corre para a facção Amigos dos Amigos da Vila Vintém no bairro Três Pontes, antes da Liga da Justiça expandir para as regiões de Paciência, Santa Cruz e Cosmos nos anos de 2015, onde mais tarde, o vulgo Carlinhos Três Pontes migrava para a quadrilha da família Jerominho. Não é à toa, Carlinhos incorporou o nome da favela ao seu sobrenome. Até 2014, ele era apenas traficante de um lugar só. Puxou Eco, o caçula, para ser seu homem de confiança. Acabou ingressando numa das principais e mais antigas milícias da Zona Oeste, que passou por uma disputa interna por conta de sucessivas prisões de chefes do bando. Carlinhos acabou caindo nas graças do ex-PM Tony Ângelo de Souza Aguiar, então no comando, que o colocou no topo da hierarquia da quadrilha. Com a prisão de Tony Ângelo, Carlinhos o sucedeu e ampliou os negócios ilegais, incluindo o tráfico de drogas. Até então, não se tinha conhecimento de que milicianos atuavam no comércio de entorpecentes, daí a expressão narcomilícia, criada pela polícia, ou seja, a junção da venda de drogas com a exploração de serviços pela milícia. Inclusive, os paramilitares da comunidade Carobinha, que tinha o cargo mais alto na hierarquia como ADA, e depois na Liga da Justiça como milícia, chamava Carlinhos Três Pontes de trilhaça. Ele era tirado como comédia dentro da Liga da Justiça, mas em 2020, com a família Braga no poder, Reginaldo Martins do Nascimento, o vulgo Naldo da Carobinha, nem por isso arrependido de ter idolatrado a família Braga e Carlinhos perante a todos. O vulgo Zero, ou Eco, colocou Naldo da Carobinha na gaiola,
onde ele se encontra até hoje junto dos demais. E jogou na cara dele que ele foi ADA, e foi traficante nas décadas passadas. Em 2017, morre Carlinhos, assume ECO. Às custas de muitas execuções a sangue frio, o novo chefe se manteve no comando, conquistando o respeito de outros donos de milícias. Um deles foi o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, BOPE, Adriano Mendonça da Nóbrega, morto num confronto com policiais da Bahia, de acordo com o laudo da perícia daquele estado. Apesar de histórias diferentes de vida, uma vez que Adriano tinha formação militar, enquanto ECO vinha do tráfico, a dupla manteve amizade e respeito um com o outro. Adotaram um modelo semelhante ao empregado pelos capos do jogo do bicho, em que um não invade o território dominado pelo outro. ECO, inclusive, conseguiu manter o mesmo diálogo com outros milicianos, evitando mortes em suas áreas. Com menos homicídios, ele evitava também chamar atenção sobre seus domínios, expandindo-se em direção à Costa Verde e à Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa de ECO faturava 15 milhões de reais em atividades ilícitas que vão desde a cobrança de taxas de proteção, passando pelo contrabando de cigarros, extração ilegal em areais até aluguel e venda de armas para quadrilhas. A morte do miliciano desestruturou a organização criminosa de ECO. Acredita-se que o lugar que atualmente coincide com o território da família Braga foi onde surgiu o antigo braço armado do bonde do ECO, o vulgo Tandeira. Durante a expansão da milícia na região Costa Verde e na Baixada Fluminense, Tandeira era o guardião das ruas e puxava os bondes da família Braga para expulsar os crias do Comando Vermelho, CV, e do Terceiro Comando Puro, TCP, do município de Nova Iguaçu. Foi onde estourou aquelas guerras históricas ao longo da estrada de Madureira, acabou se estendendo para os bairros de maiores franquias como Ouro Preto, Ouro Verde, Canaã, Alvorada, Palmares, Palhada, Valverde, Cabuçu, Aliança, Marapicu, Marinha, Dom Bosco, Vila Belga. Em seguida, até na divisa entre KM-32, Paciência e Campo Grande. Com a ajuda dos crias do Comando Vermelho, CV, que acabaram optando em migrar para compor o bonde do ECO na Baixada Fluminense. Na verdade, o instrumento principal de guerra foi um grande golpe de dentro para fora nas comunidades que eram dominadas pela cúpula do Comando Vermelho, CV. A morte do ECO abriu espaço para uma disputa não apenas pelo comando da maior milícia do estado, mas também dentro de grupos associados à quadrilha. Desde a morte de ECO, já foram registrados ataques, homicídios e tentativas de invasão em pelo menos 5 favelas, bairros ou localidades, levando medo e terror aos moradores dessas áreas. Na época, a maior parte de Campo Grande e Santa Cruz, o Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, já assumiu o controle dos negócios criminosos da família. Um antigo comparsa de ECO, Rodrigo dos Santos, o vulgo Latel, preso, assumiu a função de braço direito de Zinho. O miliciano é conhecido por seu perfil violento, contribuindo para capítulos sangrentos dessa guerra por poder, principalmente na zona oeste do Rio. Mas o domínio de Zinho na região não é absoluto. Antigo braço direito de ECO, Danilo Dias Lima, o vulgo Tandeira, chegou a comandar algumas localidades, como Jesuítas, em Santa Cruz, e o conjunto Manguariba, em Paciência. Tandeira era o principal opositor de Zinho, também cotado para assumir o posto deixado por ECO. A briga para manter os monopólios se tornou explícita pela imagética relacionada com o poder nas favelas e bairros da cidade. O bonde do Tandeira e seus comparsas se uniram contra os rivais do bonde do Zinho para tentar retomar o controle da maior milícia da Baixada e da zona oeste do Rio. Mesmo com a morte de Dilcinho, o bonde do ECO vai dar continuidade aos ataques contra o bonde do Tandeira, que ainda atua nas comunidades ao redor da longa estrada de Madureira em Nova Iguaçu. Vamos aguardar, para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.